Olá, pessoal! Todo mundo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de número 2, onde nós vamos passar os tópicos de continuação do nosso curso de planejamento tributário, uma ferramenta importante para que as empresas se mantenham de pé. Então vamos lá, gente. Eu vou disponibilizar minha tela para vocês aqui, né, para que vocês tenham em mente, né, consigam visualizar juntamente comigo, né? Vamos lá, vamos lá, habilitar, tela inteira, isso. Isso aí, pessoal. Beleza. Agora que está aparecendo para vocês aí, dando continuação no que nós estávamos falando, né? O planejamento tributário, ele tem essa finalidade, o quê? Tão somente o abastecimento dos cofres públicos para financiar o bem-estar comum, que é aquilo que nós falamos ali anteriormente, no outro momento. A arrecadação, esse tributo extrafiscal, né? Ele tem essa finalidade, o quê? De abastecer os cofres públicos para financiar o nosso bem-estar. E aí, né, você vai me perguntar o seguinte: qual é o bem-estar? Qual que é o fim para esse tributo extrafiscal? Suponhamos que você tem uma rodovia e ela precisa ser pavimentada, precisa ser, né, asfaltada, precisa ter ali a tubulação de esgoto. Isso é um bem comum. Um parque, um jardim botânico, algo que seja de compartilhamento público, né? Então, ou seja, isso gera um bem estimular condutas na busca de objetivos econômicos, sociais e políticos do Estado. Então, ou seja, ele tem essa intenção justamente para quê? Para promover isso para o nosso Estado. Na Constituição Federal, não há previsão expressa, olha lá, ó, da utilização da tributação como objetivo extrafiscal, o que pode levar ao entendimento de que teria efeito arrecadatório. Conquanto não haja tal previsão expressa na Constituição Federal sobre a extrafiscalidade tributária, esse entendimento está implícito na ordem tributária constitucional. Assim, é plenamente possível a utilização dessa ferramenta. Então, gente, entende que o tributo extrafiscal, ele é tão somente o abastecimento dos cofres públicos, e a utilização é para financiar o bem comum. Professor, por que eu tenho que saber dessas teorias, né? Eu tenho que saber dessas palavras, desses conceitos, porque isso, gente, é importantíssimo na hora de você fechar um contrato, na hora de você analisar uma empresa, saber das necessidades e condições que a empresa está, né, vinculada. Nós, como tributaristas, precisamos entender o que é um tributo extrafiscal e saber qual que é a sua competência, tá? Agora vem a parte maravilhosa. Olha lá, características da competência tributária. Gente, indelegabilidade, facultatividade, incaducabilidade, inalterabilidade e irrenunciabilidade. São 5 competências que a gente precisa saber o que é. Olha lá, essas 5 características são importantíssimas da competência tributária, porque elas vão nos nortear se nós vamos poder realmente fazer uma recuperação, não fazer, não furar os parâmetros de lei. Então, isso é importantíssimo. Olha o que diz a indelegabilidade. Abrange a competência tributária, instituição e majoração. E isso porque, enquanto a competência tributária que consiste na criação e majoração do tributo é indelegável. Gente, o artigo 7º do Código Tributário Nacional, ele nos diz o seguinte, que essa competência tributária, ela é indelegável. Se a competência é estadual, o órgão arrecadador é Estado, eu não posso ter a transferência da obrigação. Se é municipal, da mesma forma. Se é federal, da mesma forma. Então, ou seja, é indelegável. Essa competência tributária, ela tem a instituição e majoração.
Então, ou seja, ela consiste na criação e majoração. O artigo 7º do CTN, ele diz que ela é indelegável, eu não posso transferir essa responsabilidade. Por isso que a competência tributária, ela tem a característica de ser indelegável, indelegabilidade. Anotem isso porque é importante. Então, você não pode fazer compensações com impostos de diferentes autarquias, seja federal, municipal ou estadual. Precisa obedecer essa regra, tá, gente? Facultatividade. Olha que bacana ali, ó. Os entes federativos não estão obrigados a instituir todos os tributos, cuja competência tributária lhe foi atribuída pela Constituição Federal. Artigo 145 da Constituição. Relata que a União, Estados, Distrito Federal e os municípios não poderão e não deverão instituir tributos, somente o legislador. Então, gente, não é o Estado, nem o município, nem o federativo que faz a instituição. Existe o poder legislativo. Então, ou seja, nós temos o judiciário, o legislativo. Esse poder legislativo é ele que vai instituir. E as autarquias inferiores fazem o quê? O acato. Eles acatam a responsabilidade e colocam em prática o que deve ser feito. Lembra, o princípio da facultatividade exerce que o Estado, a União e os municípios não poderão instituir tributos. Eu não posso simplesmente instituir. Quem faz isso é o legislador. Anota isso, porque isso cai em concurso, isso precisa ser feito. Essas leis que a gente acaba se apropriando têm que ser analisadas. Quem foi né, que instituiu? Porque se fosse assim, gente, era muito fácil, né? Precisa de uma votação, precisa de um conselho, de um senado, de pessoas que estão por trás dessa aprovação. Incaducabilidade. Só de ouvir essa palavra, parece um palavrão, né, gente? Gigante. Incaducabilidade. Significa o quê? Permite entender que o ente federativo, perdoa ali, tá, gente? Tem direito de exercer a competência tributária, instituir o tributo a qualquer tempo. A incaducabilidade, ela permite que o ente federado, o legislativo, tenha o direito de quê? A competência tributária, de instituir a qualquer momento. Ele institui, normatiza e a gente precisa acatar. Inalterabilidade. Apenas o texto maior possui prerrogativa de alterar a competência tributária. Por essa razão, esses privilégios não poderão ser alterados por lei infraconstitucional. O que isso significa? Apenas a leitura, o texto inicial legislativo que pode alterar uma instituição tributária. Não se pode alterar essa referência tributária, essa competência tributária, sem o texto original ser autorizado. Então, ou seja, precisa consultar quem instituiu, não é o legislativo? Então, precisa consultar o legislativo para possivelmente você fazer essa alteração. Por isso que o princípio, a característica da inalterabilidade, ela serve para o quê? Justamente causar uma barreira, gente. Tem que ter essa barreira. Precisa ter essa barreira. Se não tiver essa barreira, as coisas não funcionam, não andam, né? Tudo fica muito volátil. O que é volátil, professor? É algo rápido, móvel e que tem uma característica ali, né? Totalmente o quê? Intransigente. Acaba gerando um desconforto ali para quem normativamente ele precisa se atribuir esses benefícios, tá? Irrenunciabilidade. Esse é importante, galera. Olha lá. A competência tributária, ela é irrenunciável. O ente federativo jamais pode renunciar à sua competência tributária em favor de outro ente, podendo apenas deixar de exercê-la conforme estudo na facultatividade. Gente, a irrenunciabilidade significa que um ente não pode, em hipótese alguma, se desvencilhar, se desvincular da sua responsabilidade com aquela competência tributária que foi gerada. Ele precisa assumir todas as suas responsabilidades mediante tal. Porque isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 145, que traz para a gente aqui claramente
que a irrenunciabilidade, ele é o quê? Irrenunciável. O mesmo se dá para nós, planejadores, né, que estamos atrás das empresas e dos órgãos, fazendo esse organograma tributário. Nós precisamos entender que nós não podemos renunciar à competência tributária em favor de outro ente. Exemplo, professor, por mais que o município possua suas leis orgânicas do próprio município, mas ele não pode infringir algo que é o quê? De cunho federal ou estadual. Nada do que for aprovado e for limitado pelo legislador pode ser diferente do que o texto original. Então, ele deixa de ser, ele acaba sendo o quê? Irrenunciável, gente. Então, assim, a própria característica do princípio, ele já nos dá todas as regras para uma competência tributária ser o quê? Fiel, fidedigna e ética. A nossa Constituição Federal, ela é maravilhosa. Ela é algo, né, perfeito. Ela tem todo um desenho que foi feito para quê? Para que tudo ocorresse de maneira o quê? Correta, legal, lícita, né? Por meio da licitude que você faz com que as coisas obedeçam um padrão. E que não há o quê? O ferimento dos princípios da Constituição. Lembre-se, gente, nós precisamos planejar e orquestrar as dependências tributárias dentro do quê? Dentro daquilo que é lícito. Todo planejamento, toda organização precisa ser lícita, gente. A gente não pode querer infringir a lei apenas para satisfazer uma autarquia menor, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Precisamos obedecer às regras de lei, tá? E aí, as características da competência tributária, foram as 5, levam à formação de uma competência tributária. A inalterabilidade, que permite o quê? A não alteração dessa característica da competência, não se pode alterar. A indelegabilidade, a irrenunciabilidade, a facultatividade e a incaducabilidade, que é o quê? Propriamente dito, que a gente não pode fazer essa transferência. Então, gente, a competência tributária, ela vai ter essas 5 características imprescindíveis para uma boa formação e para uma boa o quê? Execução desse processo. E aí, agora a gente entra no nosso top das galáxias, que é o quê? O que é o planejamento tributário? Vamos ver o que o conceito nos diz? Define-se como planejamento tributário a forma lícita que se encontra em conformidade com a lei, de reduzir a carga imposta a PJ ou PF. Opa, anota isso daí. Então, planejamento tributário é a forma lícita. Novamente, professor, o que é lícito? Algo legal, algo que obedece às regras da tributação. Então, eu só posso chamar de planejamento tributário algo que cumpre as regras, algo que realmente está dentro dos parâmetros de lei. Portanto, ao meu ver, trata-se de um estudo prévio de concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de determinada decisão. Diretoria ou gerencial, com o objetivo de encontrar alternativa legal menos onerosa para o contribuinte, a redução de carga tributária. Falamos tanto de uma reforma tributária, falamos tanto da excepcionalidade da o nosso país, Brasil, que possui uma legislação totalmente complexa, né? Os países internacionais lá fora, eles veem a nossa carga tributária, a nossa esquema tributário como perfeito. Porque nós temos lei, artigo, parágrafo, a linha, adendo para tudo. Então, a execução desse processo é que precisa ser verificada. Então, nós precisamos entender que um estudo, um planejamento, a gente não pode ter preguiça de ler. Nós precisamos entender que o planejamento tributário, ele é o detalhamento de linha por linha. Às vezes, aquela recuperação que você precisa está entre as entrelinhas de uma lei. Então, esse processo é demagogo, é complicado, é cansativo. Por isso que ele é caro. E aí que é o X da questão.
porque nem todo mundo está disposto a se arriscar e perder tanto tempo com esse estudo. Então, ele é algo que requer um cuidado maior de nós. Por isso que a redução de carga tributária é algo tão almejado pelos empresários, tá? E aí, olha ali, ó, a sonegação, sim, é utilizar formas ilegais, portanto ilícitas, para atingir o objetivo de recolher menos tributos, onde são encontrados indícios de fraude e simulação. Sendo assim, cabe à empresa observar as limitações previstas em lei e planejar suas estratégias de atuação. Lembrando, gente, que a sonegação, ela não é o caminho correto. Por mais que você possa ficar sonegando por algum tempo, uma hora a sua conta chega. E quando ela chega, ela bloqueia muita coisa importante para você. Inclusive, já existem projetos no Senado para bloquear o RG e o CPF de quem está, né, com déficit, de quem está com problemas na tributação, na receita, gente. Então, atenção com isso, não adianta. Né, o que é da César, o que é de César. Ah, mas eu não quero contribuir com o governo que tem problemas na repasse dos valores. Esse problema, infelizmente, nós não vamos resolver. Não depende de nós. Mas o nosso papel como tributarista é justamente encontrar o melhor caminho para que as nossas empresas consigam, gente, realmente entregar esses valores, né, de forma correta. E se a gente fizer um acompanhamento cuidadoso, nós conseguimos sim, gente, ter um bom resultado. E é isso, né? Estamos chegando ao fim de mais um módulo, tá? Algumas pessoas podem até falar assim, ah, mas é curtinho, mas é essa a intenção, gente. Não adianta trazer uma aula muito longa, porque eu acho que fica muito demagogo, por melhor que sejam os conteúdos, mais resumido, mas a gente precisa ter esse momento. Vamos para a nossa atividade de agora, que já está lá no nosso portal. Façam atividade, né? Lembrando, é importantíssimo que vocês façam atividade, porque a atividade, ela é o quê? A verificação de que realmente vocês estudaram, viram a videoaula, né, e conseguem passar para o próximo nível. Beleza, pessoal? Um ótimo dia para vocês aí. Nos vemos no próximo encontro na aula 3. Um abraço. Tchau, tchau.